Olá, tudo bem? O professor Hélio não pôde vir hoje, mandou o substituto, eu sou o professor Nélio. Bom, brincadeiras à parte, vamos começar a falar sobre... encerrar hoje falar sobre a teoria da administração pública, baseado nos capítulos 3 e 4 do livro de teoria da administração pública, que foi disponibilizado no Moodle. E a gente vai falar hoje sobre a base legal e sobre reforma do Estado, que são os temas, né, que a gente já começou a falar alguma coisa sobre isso nas últimas aulas, e agora vamos para essa fase final de teoria da administração pública. Bom, o terceiro capítulo trata da base legal, algumas coisas a gente já falou algumas vezes, né, durante o curso aqui, então vamos só voltar a falar. A parte, vamos dizer assim, várias reformas, né, foram tentadas, algumas com mais sucesso do que outras, mas se trata, né, do início da preocupação com a eficiência, com o gerencialismo, vamos dizer assim, ou, né, algumas ideias de gerencialismo, né, começam lá em 1938, dentro do governo do presidente Getúlio Vargas, e que o governo que durou de 30 até 45, mas em 38 ele criou o DASP, né, o Departamento de Administração do Serviço Público, pelo decreto de 30 de julho de 1938. Então, aquele é um momento que é um marco importante, né, porque ele busca exatamente eliminar aquele patrimonialismo, né, que existia dentro da gestão da coisa pública, e o distanciamento, né, das pessoas, a implantação de uma burocracia necessária, né, algo que foi, né, valeu durante muito tempo, né, e a gente viveu, o país viveu sob essas regras criadas, né, pelo Departamento de Administração, né, de Serviço Público durante décadas, né. E isso foi sendo aprimorado aos poucos, né. O outro marco importante é o Decreto-Lei número 200 de 67, que já foi feito dentro do regime militar, que também alterou e incluiu, né, novas mudanças dentro da administração pública, da administração do serviço público. E, finalmente, né, um marco mais recente nosso é a Constituição Federal de 88, que vem sofrendo continuamente várias transformações, né, toda a PEC, por exemplo, que surge, ela é para alterar a nossa Constituição, né, as emendas constitucionais, elas vêm trazer novidades, né, algumas boas, outras ruins, né, e que fazem essas transformações periódicas na nossa Constituição. Então, a base legal da administração pública brasileira, né, algumas referências vêm lá do governo Getúlio Vargas até hoje, né, várias das resoluções daquela época do DASP ainda são vigentes. Esse decreto de 67 também, né, inclusive vários trechos, a gente recentemente teve uma polêmica sobre segurança nacional, a ameaça de prender Felipe Neto, não prender não, mas processar o Felipe Neto por questões da segurança nacional, que está nesse decreto de 67, ou seja, né, algo bastante antigo, uma lei de um momento muito diferente do momento que nós vivemos hoje. Naquela época nós vivíamos sob uma ditadura militar, hoje sob uma quase democracia, e a gente... não, brincadeira, democracia. E nós precisamos mudar algumas coisas, né, realmente, que não estão acontecendo no ritmo que precisava acontecer. Algumas delas, né, inclusive, se discute coisas que são menos importantes para deixar de lado coisas mais importantes, mas isso não é o assunto dessa disciplina nesse momento. Bom, os princípios do Estado Novo. O Estado Novo foi o nome dado por essa reforma, né, proposta pelo Getúlio Vargas lá no século passado, em que ele propunha realmente uma mudança radical no Estado. É importante que você saiba que, coerente com os princípios do Estado Novo, né, do Getúlio, o DASP via uma incompatibilidade entre a racionalidade da administração e a irracionalidade da política. E sempre existiu esse conflito, né? Porque a gente tem que entender isso. E dentro de qualquer órgão, né, público, você vai ter o lado político, o lado gerencial, o lado administrativo. Numa prefeitura, no governo do estado, no governo federal e também nas fundações, nas estatais, nas empresas capital misto, você vai ter sempre um pouco dessa... tanto porque vários cargos, né, diversos cargos, alguns são preenchidos por eleição, em alguns casos, e outros são preenchidos por indicação. Indicação de quê? De capacidade? Não, na maioria das vezes, indicação política. Então, não necessariamente uma pessoa que vai ocupar um cargo
gerencial, ela tem a capacidade gerencial, mas ela foi politicamente indicada para aquela posição. E isso, lógico, traz desde aquela época, né, isso é uma tentativa de se criar cargos que sejam exclusivamente gerenciais e que não interfiram, por exemplo, na troca de... Né, existe a troca regular de poder, né? Nós temos a previsão da troca de 4 em 4, 8 em 8 no máximo, né, de anos você tem uma troca, a alternância, né, de poder, e para evitar que essa alternância política ela interferisse na gestão pública. Né, eu preciso ter cargos de gente que vai permanecer. Eu preciso ter na administração pública pessoas que não vão ser trocadas a cada eleição. E lógico, aí tem outros cargos que vão vir e vir, né, e eles não podem afetar na continuidade de projetos de longo prazo. Né. Então isso começou naquela época, lá, né, no governo de Getúlio Vargas, o DASP foi responsável por implementar certa burocracia que protegia a gestão pública dessa irracionalidade da política que a gente conhece e sente, né, os efeitos dela. Então pretendia se estabelecer uma maior integração entre os diversos setores da administração pública e promover a seleção e o aperfeiçoamento do pessoal administrativo por meio da adoção do sistema de mérito, os concursos públicos, né, o único capaz de diminuir as injunções dos interesses privados e político-partidários na ocupação dos empregos públicos, o que era bastante comum, foi muito, mesmo depois de Getúlio Vargas ainda continuaram existindo vários órgãos públicos, inclusive próprio Congresso, Senado, só muito recentemente é que a coisa ficou realmente burocrática e os concursos passaram a ser a regra, né? Mas durante muito tempo era através de indicação e às vezes até hereditariedade. Parece estranho mesmo, mas no serviço público também tinha hereditariedade. As pessoas, meu pai trabalhou no IBGE, minha mãe também, então eu já sei que quando eu chegar na idade adulta eu vou lá ocupar o lugar deles, né? Várias fundações, né? A própria Fiocruz, né? Você vai encontrar esse tipo de entrada pela janela, pessoas que não fizeram concurso, mas estão lá porque por algum motivo foram colocadas lá, né? E isso não era incomum. Mas isso ao longo do tempo foi melhorando e hoje nós temos um Estado bastante burocrático. Bom, existiram várias instituições, né, que cuidaram da gestão do serviço público ao longo do tempo. Né, em 74 foi criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Planejamento, chamado CEPLAN. Em 86 aqui o DASP, lembra? Em 38 ele foi criado, em 1986 foi extinto, e aí se criou a SEDAP, que é a Secretaria de Administração Pública da Presidência da República. Tem várias mudanças ao longo, né, entre essas aí que aconteceram também, mas foram menores, né? Em 1995 foi criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o MARI. Em 99 ele foi extinto, né, e foi criado o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. E em 2019, vários ministérios, inclusive o de Ministério de Orçamento, Planejamento, né, Orçamento e Gestão, foram integrados no Superministério da Economia, que integrou praticamente 5 ministérios que existiam antes dele, né, e hoje é quem cuida de vários setores, né, da administração pública. Né, então, o Ministério da Economia ele assumiu essas funções de vários outros setores, vários outros órgãos. Então, hoje, quem é responsável, né, para a gestão da administração pública é o Ministério da Economia, 2021. A partir, né, de 2019, estamos aqui em 2021. Bom, a Constituição Federal de 88 ela foi muito importante, ela trouxe, lógico, algumas coisas, ela assegurou algumas coisas que já existiam, mas agora passaram a ser constitucionais, e ela mudou pouca coisa, né, ela não chegou a gerar grandes transformações, mas ela trouxe segurança para muita coisa que antes já existia e que não estava na Constituição. Então ela tratou de todos esses itens, não vou ficar, né, lendo um por um, mas quem, né, tiver interesse pega lá a Constituição, baixa o PDF gratuito dela aí para ver, né, estudar a Constituição brasileira, que é a Constituição que está em vigor. Se não me engano, a Constituição de 88 foi a 7ª que nós tivemos no Brasil, desde que o Brasil se transformou numa república. Então nós temos, né, poucas, não é poucas, né? Não sei, não seria dizer se é muito ou pouca, mas ao longo de mais de 100 anos você ter 7 constituições, né, eu acho que lógico que, como eu disse, as emendas constitucionais elas vão alterando e incluindo coisas novas, né, na Constituição, então é possível você remendar, mas existe um limite de remendo.
E há várias discussões hoje em dia se já não chegou nesse limite, se já não está na hora de, opa, quem sabe a gente faz uma nova Constituição, né, para agora. É sempre bom, né, rever algumas coisas, ou discutir algumas coisas, né, ao invés de ficar remendando, você construir algo novo. Mas isso é só a minha opinião. A principal reforma que nós estamos vivendo hoje, né, que aconteceu depois da Constituição de 88, é a reforma feita, a reforma que foi mais impactante, né, que foi feita dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive tem uma entrevista com ele que eu recomendo que você assista, está aqui no Moodle. E durante o governo Fernando Henrique, uma figura, né, importantíssima, que era e é ainda importantíssima, né, no entendimento, né, da nossa administração pública, é o Bresser Pereira. Então, em 95, teve início no Brasil a reforma da gestão pública, ou reforma gerencial do Estado, com a publicação nesse ano do plano diretor da reforma do Estado e envio para o Congresso Nacional da emenda da administração pública, que se transformaria em 98 na emenda número 19 de 98, né, nos primeiros 4 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, enquanto Luiz Carlos Bresser Pereira foi ministro, a reforma foi executada em âmbito federal, no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o MARI, né, com a extinção do MARI, por sugestão do próprio ministro, no final desse período, a gestão passou para o Ministério do Planejamento, que é chamado de MPOG, né, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que tocou dali para frente essa reforma. Então a reforma de 95 era bastante ampla, né, e ela trouxe, lógico, coisas boas e ruins, né, tudo vai depender do ponto de vista. Então ela tratava, mas ela é bem ampla, né, ela tratava da dimensão institucional legal, voltada para a descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado por meio da criação de novos formatos organizacionais, como as agências executivas, que não eram valorizadas antes, as agências regulatórias, né, todas essas, a ANEEL, a Anatel, que nós temos hoje, foram propostas, né, dentro daquela reforma, e as organizações sociais, né, que também foram organizadas, né, uma forma de organizar e formalizar a existência dessas organizações sociais. E as relações dela com o setor público, né. A dimensão gestão, definida pela maior autonomia e pela introdução de 3 novas formas de responsabilização dos gestores: a administração por resultados, a competição administrativa por excelência e o controle social, né, em substituição parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria que caracterizam a administração burocrática. Então, a ideia do gerencialismo, trazer para o setor público aquelas ferramentas de eficiência que já existiam no setor privado. Isso, como a gente já falou antes, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que várias coisas que funcionam bem no setor privado também vão funcionar bem no setor público, sem nenhum problema. Mas existem diferenças grandes a serem consideradas e que não dá para você simplesmente transpor cegamente aquilo que existe lá para cá, né, do privado para o público, porque existem outras questões além simplesmente da eficiência, que é, por exemplo, numa empresa, e mesmo nas empresas privadas, você for pensar bem na busca desesperada pela eficiência, ou seja, vamos reduzir os custos a qualquer custo, o que acontece é que, no longo prazo, isso não sobrevive, né? Se você pegar uma empresa privada, vamos cortar custos. Como é que a gente corta custo? Vamos pagar menos os funcionários, vamos comprar matéria-prima de menor qualidade, vamos comprar equipamento de segunda mão, vamos sonegar impostos. Tem uma série de formas que você pode gastar menos dinheiro, e isso é você, né, inclusive com comportamentos antiéticos, né? Só que isso não se sustenta no longo prazo. Isso pode funcionar bem durante um curto período de tempo. E no setor público, né, se você pensar dessa mesma forma, primeiro, se você vai tomar uma decisão dessa, você sabe que não se sustenta no longo prazo, isso não pode ser aplicado em lugar nenhum, nem no privado nem no público, mas no público pior ainda, né? Então tem algumas coisas que você simplesmente não pode fazer, por exemplo, reduzir custo a qualquer custo, né, porque não vai funcionar, né, não tem chance de dar certo. Algumas empresas fazem isso propositalmente, né, para tentar, né,
conseguir maximizar os seus lucros no curto prazo e tal, mas porque ela não tem um compromisso da continuidade, né? Ela pode extinguir, vamos finalizar esse CNPJ aqui agora, depois a gente abre outro, e aí a gente começa tudo de novo. Não é o caso da administração pública, que ela não pode fazer isso, por vários motivos, né? Inclusive porque está na Constituição que ela não pode fazer isso. Ela tem que ter transparência, tem que ter responsabilidade, né? uma série de requisitos, né? Mas que existem, né, essas questões a serem discutidas, existem. A dimensão cultural, né, de mudança de mentalidade, que é visando passar da desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, ainda que limitada, própria da administração gerencial, que é uma mudança necessária de cultura, né? Existe sempre essa desconfiança de que, se é de serviço público vai ser ruim, né? Existia, né? Tenta-se mudar isso ao longo do tempo, ou que o Estado é moroso, que ele é ineficiente, que ele gasta mais do que deve, né? Então, lógico, para você mudar a cultura, você tem que mudar a realidade, não adianta você só mudar as histórias sem mudar a realidade. Então, parte da reforma era mudar a realidade, mas a partir dessa mudança de realidade também mudar a cultura, para que as pessoas valorizassem o serviço público, né? E tanto que existe hoje alguns movimentos, né, que fazem essa valorização e que têm dado resultado para as pessoas entenderem melhor o que é o serviço público. Um dos princípios fundamentais da reforma de 95 é de que o Estado, embora conservando e, se possível, ampliando a sua ação na área social, só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivas do Estado, né, que envolve o emprego do poder do Estado ou que apliquem os seus recursos. Então, princípio, né, óbvio, bastante saudável, né? O Estado não deve se intrometer naquilo que não é da conta dele, como também ninguém deveria fazer isso, né? A gente se meter ou dar palpite no que não é da nossa conta. Então, mas isso é aquele negócio. O importante é saber. O Estado sabe qual é a competência, né, o alcance dele, e aí que está o problema, né? Sempre o problema é esse, é a medida, né? Muitas vezes não é a ação, mas é a amplitude da ação, até onde eu devo ir, até onde eu posso ir. Existe um marco referencial que o Matias Pereira, né, o professor Matias Pereira colocou, né, num dos livros dele, que a nova administração pública deve estimular nos servidores públicos um compromisso com a estruturação de uma sociedade mais preparada para atender às crescentes demandas dessa mesma sociedade no contexto de fortes mudanças, né? Já estamos passando por esse momento de fortes mudanças, já estamos nesse momento já há 40 anos, né, 50 anos talvez, mas cada vez acelera mais, né, a mudança provocada interna e externamente por fatores externos, né? Nós passamos aí por várias crises, né, graves, né, tão graves, né? Por exemplo, a quebra da Bolsa de 1929 e 30 de Nova York, ela foi um marco, né, durante muito tempo. Nós tivemos poucas crises mundiais como a quebra da Bolsa de Nova York, durante pelo menos aí, né, até 2001, vamos dizer assim, até o atentado, né, de 11 de setembro. Então, que são eventos que afetam o mundo todo, né, ao mesmo momento, num curto espaço de tempo, no caso da quebra da Bolsa por mais tempo, porque até a notícia chegar tão longe naquela época sem internet, sem essa globalização, os efeitos da quebra da Bolsa demoraram mais a chegar no resto do mundo, mas chegaram, né? E 11 de setembro foi imediato, né, por causa da globalização e da tecnologia de informação e comunicação. Mas depois disso nós já tivemos outras crises, né? Até mesmo as crises do petróleo, né, que foram importantes, mas principalmente para os Estados Unidos durante os anos 70, e as guerras que os Estados Unidos se envolveram, né, elas não afetaram tão gravemente como, por exemplo, a bolha imobiliária americana de 2008, né? Uma outra crise que não tinha, né, culpa nenhuma o resto do mundo, e o mundo inteiro foi afetado. O estouro da bolha da internet em 2000, né, que arrasou a Nasdaq, né, a bolsa de valores das empresas de tecnologia, afetou o mundo inteiro. Onde tinha empresas de tecnologias, elas foram fechadas, demissões, né, por causa de uma bolha de especulação em empresas de tecnologia da informação, e que 2000, 2001 chegou aqui. Então nós tivemos aí muitos momentos tensos, né,
nesse período, mas, logicamente, cada vez fica mais próximo um momento tenso do outro, né? A gente está falando aí de 2000, 2001, 2008, né? Agora a pandemia 2019, que foi afetar o mundo em 2020, cada vez mais próximas essas fortes mudanças. Então, você tem que ter estruturas sólidas para sobreviver, né? Quanto mais frágil a estrutura, mais difícil sobreviver a essas fortes mudanças. Então, nesse esforço, devemos procurar rever a fórmula de prestação de serviços ao público, buscando maior eficiência, eficácia e efetividade, que são os assuntos que a gente tratou na última aula, para mudar o comportamento da cultura das organizações públicas, tendo o cidadão como foco. Precisamos exigir profunda revisão dos modelos organizacionais existentes. E aí, só para falar sobre o momento que nós passamos nesse momento, da pandemia. Se nós não tivéssemos uma estrutura forte de saúde, apesar de todas as críticas que existem sobre ela, que também parte dessas críticas são infundadas, será que nós conseguiríamos estar sobrevivendo a esse momento, né, trágico que nós estamos vivendo agora? Por exemplo, a questão da vacinação. O Brasil está preparado para vacinar 5 milhões de pessoas por dia. O problema é que não tem vacina, né? Mas a estrutura forte para sobreviver, né, esses impactos, ela existia e existe. Né? E aí outros fatores é que impedem que isso aconteça. Bom, o paradoxo do neoliberalismo, também para vocês entenderem melhor o neoliberalismo, eu trouxe duas entrevistas, uma delas, né, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi professor, né, na Sorbonne, lá na França, e, né, como diz, tem muito a falar sobre ciência política, sobre filosofia, sociologia. Então, assim, recomendo que você assista, né, a entrevista inteira. E da Marilena Chaui, filósofa, professora da USP, emérita, professora da USP, que fala também sobre o neoliberalismo. Então, as duas entrevistas já tem trechos, né, que eu já direcionei direto para esse trecho da entrevista, para vocês entenderem um pouco o pensamento dos dois sobre isso. E são pensamentos diferentes, lógico, né? Fernando Henrique Cardoso foi o governo da privatização, ou seja, o neoliberalismo ele prevê a desestatização ou a privatização, né? E a Marilena Chaui, totalmente, né, à esquerda, né, que prevê um Estado forte, que tenha, né, provedor e tal, que é exatamente isso, né, esse paradoxo do neoliberalismo. Né, as recentes reformas administrativas apontam para um movimento de desconstrução do Estado. O Estado, se ele não está forte, ele não consegue sobreviver a esses impactos fortes dessas mudanças. Então chegamos a uma situação que configura o paradoxo do neoliberalismo, né? Qual seja, para reduzir o tamanho do Estado, para ter o Estado mínimo, é preciso ter um Estado forte, né? Então isso é realmente um paradoxo, é algo que assim parece que não combina, não é possível, né? Então ouçam as duas, assistam, né, as duas entrevistas para vocês entenderem melhor esse paradoxo. Mas nós estamos vivendo sob um liberalismo, né? Esse momento político, né? E há várias discussões, né, sobre se isso continua existindo da mesma forma pelo mundo inteiro, mas o movimento neoliberal foi muito mais forte nos anos 80 na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, mas ele, principalmente porque países que têm condições, né, de ter um mercado e empresas privadas muito mais fortes e tal, mas isso, há muitas discussões sobre isso, né, quem quiser vai ler um livro aí sobre neoliberalismo. Por enquanto estamos falando aqui sobre reforma do Estado. Bom, Peter Evans, então, ele fala que o nítido contraste entre o caráter pré-burocrático, patrimonialista do Estado predatório e o caráter mais estreitamente weberiano, né, dos Estados desenvolvimentistas deveria provocar dúvidas naqueles que atribuem a ineficácia aos Estados do terceiro mundo e a sua natureza burocrática. A falta de burocracia pode estar mais próxima do diagnóstico correto, ou seja, e aí a gente volta novamente à questão da burocracia como algo necessário, né, que a gente, né, o Estado burocrático, ele é uma necessidade, né, e aí tem essas diferenças, né, do quanto é necessária a burocracia mais nos estados do terceiro mundo, em desenvolvimento, do que nos desenvolvidos, né. E aí há também essa desconfiança. Será que exatamente que a gente não precisa mais burocracia para poder evitar, por exemplo, a corrupção, para poder evitar o patrimonialismo, a facilitação do indivíduo, né, o favorecimento do indivíduo e tal?
Então há muita discussão sobre isso também, e Weber, novamente, está ele aí, né, indicou que o objeto da burocracia é alcançar os fins do Estado, ou seja, a efetividade, né, não a eficiência. É que tem muita gente que associa a burocracia com eficiência, e a eficiência não é suficiente para resolver os problemas, você pode estar fazendo bem feito algo que não atinge o objetivo, né? Então é claro que atingir os fins esperados a qualquer custo levará fatalmente à ineficiência, né? O que a gente falou agora há pouco. Contudo, privilegiar o custo em detrimento dos fins esperados certamente também conduzirá à ineficiência. Reduzir custo a qualquer custo não é a melhor solução para a maioria das coisas, por isso que a administração pública é também diferente da administração privada. E a questão da eficiência pura deve ser revista para que, conforme indicou Weber, isso proporcionaria melhores condições da burocracia alcançar os fins do Estado, ou seja, a efetividade, e não a busca cega pela eficiência, o que acontece muitas vezes, né? Até por uma cultura de administração pública, as pessoas buscarem: eu preciso ser eficiente, eu preciso seguir as regras, eu preciso seguir a burocracia. Se eu estiver fazendo a burocracia direitinho, eu estou fazendo o meu trabalho, sem pensar na efetividade. E essa burocracia que você está seguindo, ela está te levando a atingir o objetivo que você tinha inicialmente, que é trazer benefício, atender as pessoas, servir a sociedade. Se você estiver fazendo isso e estiver alcançando o objetivo, você está sendo efetivo, senão você está sendo só eficiente. E a eficiência pode ser muito burra. Bom, na Inglaterra, né, houve uma reforma, começou lá em 79, uma reforma, né, do liberalismo, né, que trouxe esse gerencialismo máximo, né, para a gestão pública. As privatizações, que aconteceram muitas, né, durante os anos 80, principalmente com Margaret Thatcher como primeira-ministra. Existia uma visão economicista com o corte de gastos, né, muito forte, com várias discussões, brigas, manifestações, o Partido dos Trabalhadores, né, brigando, né, contra as iniciativas neoliberais. Mas também houve uma descentralização, então apesar de haver muito conflito, houve muito desenvolvimento, e isso inspirou outros países, né, desenvolvimento econômico na Inglaterra, e até, lógico, também gerou desemprego, mas gerou também, durante momentos de crise, protegeu, de certa forma, a economia do Reino Unido, e isso inspirou os países, inclusive os Estados Unidos. Então a avaliação de desempenho foi implantada naquela época, que é algo que tem muito a ver com esse modelo, né, neoliberal, e o gerencialismo, né, o gerencialismo puro, introdução de técnicas de controle orçamentário, descentralização administrativa, delegação de autoridade aos funcionários, dar poder para a ponta, para os funcionários públicos que estão lá na ponta, administração por objetivos, né, foi implantada, que é algo, né, muito comum no setor privado. E nos Estados Unidos também, mais ou menos na mesma época. Nos Estados Unidos, lógico, foi o lugar onde mais aplicou o modelo taylorista e que deu muito certo na primeira metade do século XX, né? Trouxe um crescimento fantástico, né, para a economia, né, dos Estados Unidos, esse modelo taylorista. Eles permaneceram fazendo a coisa do mesmo jeito durante muito tempo. Enquanto na Europa, na Ásia, as pessoas já estavam com outro pensamento, com outra forma, né, de organizar os sistemas de produção. Os Estados Unidos continuavam no modelo taylorista até os anos 70, quando vieram as grandes crises do petróleo, e os Estados Unidos está sempre envolvido em guerra, eles adoram, né, entrar na guerra fora da terra deles, eles vão guerrear lá do Oriente Médio e tal, ou na Ásia ou na América Latina, mas eles estão sempre envolvidos em alguma guerra, e isso, lógico, foi minando, né, e os Estados Unidos sempre foi, né, durante quase um século inteiro, né, foi a terra da fartura, o sonho americano, né, tudo farto, tudo muito barato, o consumo muito forte, o incentivo ao consumo. Eles estavam um pouco preocupados, né, com essas mudanças no sistema de produção, até que a crise chegou nos anos 70, a crise do petróleo, a segunda crise do petróleo, né, e aí eles tiveram que rever, colocar, né, o pé no freio, começaram a entender que existiam ameaças externas, começaram primeiro vendo o Japão como uma ameaça externa, depois a China. Cada hora eles elegem alguém, né, para ser uma ameaça externa. Então, e os Estados Unidos eram geradores de fortes crises, né, e também era afetado por elas, não tem jeito, não, você não joga uma granada e fica parado do lado, espera de explodir sem ter as consequências. Então, e eles tinham, e tem ainda até dentro daquele pensamento de cultura de individualismo, esse gerencialismo puro fazia muito sentido
desculpa, principalmente para os presidentes republicanos, né, mas também para os democratas, apesar de terem ideologias diferentes, né, tem pensamento sobre gestão muito parecido. Parecido, não igual, parecido. Mesmo os democratas que parecem, né, ser menos pró-liberalismo também são. Até porque está dentro da cultura norte-americana, porque existe a questão cultura nacional também, né? Existe a cultura organizacional, existe a cultura nacional. Países têm comportamentos culturais diferentes, o que afeta também na forma de gerenciar, né, da gestão pública a partir do pensamento das pessoas que são o conjunto que forma a sociedade. Então, os Estados Unidos atuou durante muito tempo com esse gerencialismo puro, né? Com o Obama houve um pouco de uma mudança, né? de social care, né? Como diz, vamos oferecer mais condições, o Estado, né? Pensando e oferecendo mais soluções, né? Para a sociedade. Agora, depois com o Trump, isso tudo caiu por terra, tudo voltou ao que era antes, e um modelo bastante, vamos dizer assim, pró-mercado, lógico, né? Totalmente pró-mercado, é a terra, né, das oportunidades. Então, vamos lá, você quer dar certo, procure as oportunidades. Mas então o pensamento ainda era o que é chamado, né, pelo Christopher Pollitt, lá nos anos 90, ele chamava de neo-taylorismo, né, que é o taylorismo lá do final do século XIX, que entrou aí até o século XXI, vamos dizer assim. Ao analisar o modelo gerencial, ele classificou de neo-taylorista, por identificar na proposta da busca incessante da produtividade e eficiência, que é o que o Taylor fazia, nos instrumentos privados utilizados para tanto e na ênfase excessiva em uma cientificidade, entendida como neutra e separada da política. A mesma lógica que moveu os estudos e proposições de Taylor. Então ele diz que assim, esse modelo hoje é um modelo de 100 anos, né, mais de 100 anos, e que ainda é aplicado dentro da... Isso lá, ele disse em 93, mas assim, algumas coisas não mudaram de lá para cá. E que esse excesso, né, de cientificidade, isso pode levar àquela eficiência burra, né, aquela eficiência que está fazendo tudo direitinho, então tá bom, então não precisa olhar o resultado. E o que está acontecendo, muitas vezes isso, os resultados que nós estamos vendo, muitas vezes aumento da desigualdade social, né? Quer dizer, as coisas o governo está funcionando, as empresas estão funcionando, mas existe uma tensão crescente entre classes diferentes, existe um empobrecimento maior da classe mais baixa, ou seja, né, o pobre está ficando mais... parece até aquela música do bom xibom, xibom, bom, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, de cima sobe, de baixo desce. É por aí. Que é algo que, quando você faz algo muito eficiente, sem pensar nos resultados, acaba acontecendo isso mesmo, e esse pensamento neo-taylorista e individualista, né, e do consumerismo, ele, no final das contas, ele vai te levar a isso mesmo. A segunda fase do modelo, chamada de consumerismo, New Public Management, deu-se no sentido da qualidade e da flexibilidade, que haviam sido negligenciadas pelo gerencialismo puro. Então, como disse, houve mudanças, né, recentemente, algumas muito positivas, mesmo com a importante mudança de objetivos verificada quando se compara ao consumerismo, né, com o modelo gerencial puro, a principal inovação ocorreu no sentido da redefinição do público-alvo, que passa de contribuinte para cliente-consumidor, ou seja, eu vou enxergar as pessoas, né, como consumidores. Até houve várias discussões no Brasil sobre isso, né, quando se trouxe os números, né, quantos brasileiros saíram da pobreza durante o governo Lula, governo, né, do PT, e aí houve uma discussão, e aí, lógico, é só uma discussão, sobre se realmente essas pessoas foram trazidas para uma classe superior, ou seja, da pobreza para a classe média, ou se simplesmente gerou mais consumidores, né, para o mercado. Sim, toda a classe média consome mais, né, então há uma discussão sobre isso. Agora, a ideia era essa, né, será que isso era o que era mais importante para fazer? Gerar cidadãos melhores ou consumidores mais consumidores, né? Também uma séria discussão, que vai demorar muito tempo a chegar a uma conclusão. Então, o uso do conceito, e aí, lógico, todo modelo tem disfunções, né? E hoje nós temos várias disfunções, nós vemos isso acontecer a olhos vistos, né, no nosso país,
Então, se a gente for falar sobre a reforma do Estado, nós podemos dizer assim que, apesar de ter tido várias tentativas, nenhuma delas conseguiu. Se você for olhar o texto, todas elas são muito bem intencionadas, mas nenhuma delas conseguiu atingir os objetivos explícitos nas reformas, nas tentativas de reforma. Então, por isso mesmo, o tempo todo a gente vai tentando remendar para poder corrigir, né, o que não deu certo, ou o que deveria ter dado certo e não acabou não acontecendo. Então, o uso do conceito de consumidor traz em si uma concepção de indivíduo movido por uma racionalidade econômica, e que a gente sabe que não existe, né? O consumidor e o cidadão em si não segue uma racionalidade, não existe o homo economicus, né? Assim, o único motivo para uma ação coletiva seria a promoção de interesses pessoais e, nesse sentido, o único propósito das agências públicas seria o de satisfazer os requisitos desses consumidores individuais. Então, esse é um modelo que é o que se está se tentando implantar, né, hoje em dia em grande parte dos países do mundo, né, e o pressuposto a informar tal dedução é o de que consumidores têm habilidades equivalentes para expressar os seus desejos, que na verdade não tem. Né? A gente tem uma sociedade desigual, então nós não podemos tratar de maneira igual classes e grupos desiguais. Né? E aí é que vem, né, isso tanto no setor privado quanto público, né? Quando há uma diferenciação, há maneiras diferentes de você tratar os seus clientes, entre aspas, os consumidores, porque eles têm demandas diferentes, dores diferentes, capacidades diferentes de lidar e, logicamente, função, né, do Estado, do governo, entender essas divergências e estar preparado para tanto atender a essa diversidade, diminuir essa distância de acesso a serviços públicos que existe hoje, né, e oferecer serviços para quem realmente precisa com a mesma qualidade de quem não precisa e paga pelos bons serviços, né, que às vezes, né, são bons, às vezes não, e ter um Estado minimamente preparado para sobreviver a essas rápidas transformações impactantes e que em muitos casos, poderiam levar a um colapso muito maior do que o que nós estamos aí em iminência de ver, mas que poderia ter acontecido muito antes se nós não tivéssemos um Estado presente, preparado nas áreas básicas, que é o que está na Constituição de 88, saúde, educação, né, pelo menos isso nós temos que ter condições, está lá na Constituição. Né? Se chegou a um acordo em 88 que isso era um serviço público, gratuito e tem que ser de qualidade. Né? E essa qualidade vai depender da gestão pública, das pessoas que estão tomando as decisões, criando as regras, criando as políticas, executando os planos, né, e atuando tanto na linha de frente quanto na linha de planejamento, né, na linha de retaguarda dessas organizações que vão, no final das contas, proteger a sociedade dos efeitos inevitáveis de coisas inevitáveis. Né? Nem tudo vai ser planejado, nem tudo vai acontecer da maneira. Tanto que as reformas, como eu disse agora há pouco, muito bem intencionadas, não deram certo, porque não conseguiram ser levadas à implementação completa. Eram reformas interessantes, mas que não, por vários motivos, não foram levadas até o final. Né? E esses motivos, muitas vezes, não são decisões administrativas, mas são intenções políticas. Né? E aí a gente, lógico, tem que, para funcionar direito o Estado, você precisa ter as duas coisas bem combinadas. O lado político e o lado administrativo, o lado gerencial. Né? E isso é uma questão difícil de resolver, né? Porque depende, não é de uma pessoa, mas depende de comunicação, de propaganda, de informação, de educação, das pessoas estarem preparadas para fazer as melhores escolhas, estudarem, fazerem concurso com a ideia de colaborar, de servir ao Estado, de servir à sociedade, ao invés só de proteger-se contra as variações do mercado, ou seja, gente que faz concurso público só para ter estabilidade. Não é esse servidor público que nós precisamos, da mesma forma como o político que entra também para resolver o problema seu e da sua própria família e deixar a sociedade que se vire. Né? Afinal de contas, cada um que procure resolver o seu lado. Eu resolvi o meu, me elegi, tenho o meu salário, e agora eu posso me apropriar, que é algo bem patrimonialista, agora eu posso me apropriar de todos esses recursos que estão aqui a meu dispor. Então essa é a grande dificuldade, né, que nós tínhamos e provavelmente continuaremos tendo, né, enquanto
não houver uma mudança cultural, educacional, né, ética, que aí fica para nós todos trabalharmos com esse objetivo, nós todos, né, como nação, cada indivíduo fazendo a sua parte, e esperando que a soma dessas ações todas lá na frente resulte em uma transformação radical. E é isso por essa semana. Espero que tenha gostado da minha aula como substituto do professor Hélio. Semana que vem deve ser eu de novo. Não, semana que vem é o professor Hélio, ele volta. Porque a aula já foi pré-gravada. Então, semana que vem temos a nossa última aula. Essa semana temos aí apresentações de seminário, bastante atividades, e até semana que vem. Falou, agora é a hora da musiquinha.